Saudação, meu nome é Fabião Danel. Estudante depois de graduação. Vou apresentar o trabalho da disciplina de fertilidade do solo com o tema acidez do solo e sua correção. Dizer que este tema é um tema muito interessante nesta área de ciências agrárias ou nesses estudos de fertilidade do solo, porque nós precisamos conhecer a acidez do solo e fazer sua correção. Nesta aula temos os conteúdos programáticos. Dizer que nesses conteúdos organizamos o nosso padrão, divide esta aula em quatro principais pilares. Começaremos entendendo a gênese da acidez, ou seja, as causas naturais e antrópicas que o solo ácido. Em segunda, discutiremos os efeitos fisiológicos do alumínio tóxico e como alterar a dinâmica dos nutrientes. No terceiro bloco, focaremos na parte analítica. Nessa parte analítica, como ler no laboratório e realizar os cálculos de calagem com precisão. E por fim, a dinâmica da calagem na prática, discutindo o preço do cálculos e o uso estratégico do gene agrícola para o perfil do solo. Então, esta aula está programada dessa seguinte maneira. Temos os genes da acidez. Quando falamos de genes de acidez, que é a primeira unidade com uma pergunta: como e por que os solos tornam-se ácidos? Então, é uma pergunta de provocação de inicial. Como é que os solos, ou brasileiros ou mundiais, tornam-se ácidos? Muitas vezes o produtor encharca a acidez apenas com um problema a corrigir, mas o agrônomo precisa entender a origem do fenômeno. A acidez não surge do elo. É o resultado de processo físico-químico. Continuamos. Vamos explorar essa acidez da própria formação. Indo no conceito, dizer que, quimicamente falando, a acidez é definida pela concentração ou atividade de íons hidrogênicos TH+, livre na solução do solo. Dizia-se.
Quanto maior a quantidade de prótons e hidrogênios, mas menor será o VPH. Em regiões tropicais como grandes partes do território brasileiro, a acidez é uma rota inesperada. Isso ocorre devido num intemperismo intenso, onde as altas temperaturas e a profundidade constante promovem reações químicas que liberam esses íons. Então, entender o solo como um sistema dinâmico de troca de íons é o primeiro passo para realizar uma correção seja eficiente e duradoura. Então, o agrônomo precisa ter esses conhecimentos e ter esse conceito. A partir desse conceito, ele consegue lidar com a acidez, consegue fazer a correção efeito do intemperismo. Quando falamos do intemperismo, o intemperismo é o grande arquiteto dos solos tropicais, mas ele cobre um preço alto em infertilidades. Sob regime de alta precipitação ocorre o fenômeno da lixiviação. Temos essa imagem da chuva. Levando o solo e carregando para as camadas profundas as bases tropicais vitais, como o cálcio, magnésio e o potássio. Com a saída desse nutriente de carga positiva, a troca dos sítios cloridos, as argilas e a matéria orgânica são ocupados por íons. Este processo de substituição empobrece o solo quimicamente, resultante em solos altamente ácidos com baixa saturação. Então temos o exemplo desta figura, onde encontramos a alta precipitação causada pela achiviação de bases trocais. Neste, os íons perdidos são substituídos por H+, e o armino nos clorais. Então, precisa um agrônomo ter esses todos os conhecimentos. E temos ação de fertilizantes. Na ação de fertilizante, dizer que, além dos fatores naturais, o manejo agrícola também contribui para a acidificação. Um exemplo clássico é o uso de adubo nitrogenados, amoniacais, como a ureia, o sulfato de amônio, que aplicamos essas fontes. Ocorre um processo biológico chamado nitrificação, realizado por bactérias do solo que converte o amônio
e nitrato. Durante essa formação, ou durante essa transformação química, uma liberação significativa de prótons H diretamente na lisosfera. Se não houver um monitoramento constante através da análise de solo, o uso intensivo desses fertilizantes pode reduzir o pH de forma drástica, prejudicando a eficiência da própria adubação. E na remoção pelas plantas, dizer que as plantas não são apenas espectadoras, elas participam ativamente da dinâmica do pH para crescer as raízes precisam, ou as raízes absorvem em grande quantidade de cations como potássio, cálcio, magnésio, para manter o equilíbrio de cargas elétricas dentro das células radicais. A planta de segregar íons H+ de volta para o solo. Esse mecanismo de troca é necessário para o balanço da carga da planta, mas o efeito colateral é a acidificação da região imediata da raiz, que é a lisosfera. Será a pressão de acidificação sobre aquele sistema. Então devemos ter esses cuidados com a remoção pelas plantas. Temos esses exemplos que está aqui, que é a absorção onde as raízes absorvem, e temos para onde componente da acidez. Quando falamos de componente da acidez, estamos a referir os elementos que fazem parte, que compõem esse processo de acidez. Agora que entendermos as causas, vamos entrar na unidade. Os componentes de acidez fundamentais a saber, nem todo hidrogênio ou armínio no solo se comporta da mesma maneira. Então, para dizer que o hidrogênio ou armínio não se comporta da mesma maneira no solo, existem diferentes frações químicas que reduzem no complexo de trocas ou na diferenciação. Essas frações é o que nos permite calcular a dose correta de carcano. Por exemplo, se nós olharmos apenas para o pH, estaremos vendo apenas a ponta do iceberg. Precisamos entender que, retirando nos fluidos o que está ligado quimicamente para neutralizar o solo de forma compatível. E quando nós falamos de frações da acidez, dizer que nas frações de acidez encontramos
aquilo que nós chamamos de ativa, trocável e potencial. Nessas frações de acidez, temos o componente principal e temos o significado prático. Nas frações de acidez, segundo a tabela representada aí, nesta tabela comparativa vemos as três faces de acidez, que é a acidez ativa, é o hidrogênio desfisiado, soluções que medimos rotineiramente via pH. E temos a acidez trocável, é representada pelos alumínios na E3 retido eletrosticamente nos coloides. Este é o vilão que mata as raízes. Por fim, temos a acidez potencial, que inclui o hidrogênio e o alumínio ligado covalentemente às superfícies. Praticamente, a acidez potencial representa a nossa reserva total a ser neutralizada. Entendemos distinção que é vital, enquanto a acidez ativa é uma fração ínfima. A potência é o que realmente a dose de calcário necessária. Acidez ativa. Quando falamos de acidez ativa, dizer que a acidez ativa mede ativamente real QH solúvel. A acidez ativa representa apenas o hidrogênio dissolvido na água do solo, embora seja o indicado, mas usamos para falar se um solo é doce ou azedo. Quando nós dizemos que o solo é doce ou azedo, ela corresponde a uma fração mini total. Um ponto de atenção para o agrônomo é que o pH sofre variações sazonais. Depende da umidade, da época do ano e até dos sais dissolvidas. Dos sais dissolvidos, vamos dizer que nos fertilizantes recentes, o valor pode oscilar. Por isso, nunca tomamos decisões baseadas apenas no pH imediato, mas utilizamos como um sinalizador de que as outras frações de acidez também podem estar elevadas. Então, nessa conjuntura, um agrônomo precisa ter esses conhecimentos de acidez ativa para conseguir orientar o trabalho de manejo no campo. Sabendo isso, enquanto que na acidez trocável, dissemos que o alumínio trocável é mantido por atração eletrosférica nas energias negativas das argilas e da matéria orgânica. Ele é facilmente deslocado para a absorção do solo por outros cations. Quando fazemos a caragem, o objetivo justamente fornecer cálcio para deslocar esse alumínio de CTC
Uma vez na solução em pH mais elevado, o alumínio reage e precipita na forma de alumínio, que é uma forma insolúvel e não tóxica. Neutraliza esta fração e a prioridade no 1 para permitir que o sistema radicular explore o volume de solo próximos. Nessa exploração, a busca de acidez potencial. Na acidez potencial, que é nesta terceira fase, foca no aspecto biológico, a fisiologia do alumínio, porque tanto medo do alumínio, o efeito tóxico desse elemento na biologia radicular é devastador, um dos maiores limitantes da agricultura moderna em solos tropicais. Não se trata apenas falta de nutrientes, mas de uma agressão química direta às células da planta. Entendendo como o alumínio impede que a planta atinja seu potencial genético, agindo como frio invisível no desenvolvimento radical que compromete toda a estrutura, área e produtividade final. E na fisiologia dissemos que neste aspecto vamos focar no aspecto biológico, a fisiologia do alumínio A3, porque tem tanto é uma questão que devemos observar. O efeito tóxico desse elemento na biologia radicular é desfazedor, um dos maiores limitantes da agricultura moderna em solos tropicais. Não se trata apenas falta de nutrientes, mas de uma região química diretamente às células da planta. O alumínio impede a planta. O alumínio dizia que o alumínio impede que a planta atinja seu potencial genético, atingindo como frio incidir no desenvolvimento radical que compromete toda a estrutura, área produtiva. Enquanto que no toxidez do alumínio, temos exemplos dessa figura. No toxidez do alumínio, o alumínio ataca o coração do crescimento radicular. E quando ataca o coração do crescimento radicular, a zona de transição na ponta da raiz inibe o alongamento celular, fazendo com que a planta perca a capacidade de aprofundar as raízes. Visualmente, o dano é claro. As raízes tornam-se grossas, quebradiças ou quebradas e apresentam aspectos ramificados e atrofiados, muitas vezes chamadas de raízes em coluna. Como a divisão
a divisão insuficiente na busca dizia como a divisão na célula é interferida, a planta não consegue renovar seus próprios absorventes, tornando-se ineficiente na busca por recursos. Sem uma raiz saudável e profunda, o resto da planta está fadado ao estresse constante e a baixa performance. Aqui estamos a dizer que sem uma raiz saudável e profunda, o resto da planta não tem vida. Então precisamos que a raiz seja saudável e profunda para conseguir alimentar a própria planta. E quando nos impactos práticos, quando há impactos práticos do alumínio, na prática os impactos da toxidez do alumínio são triplos. Estamos a ver, estão aqui. Temos raízes superficiais não acessas à água profunda. Temos aqui que diminui severamente a absorção do fósforo e temos a perda de até 60% de potencial de produção. Isso para dizer que primeiro temos o estresse hídrico. As raízes superficiais não conseguem acessar a água armazenada em camada profunda, tornando a lavoura extremamente vulnerável. Segundo, há um bloqueio nutricional, especialmente do fósforo, cuja absorção é severamente diminuída na presença de alumínio. O resultado final é a quebra de safra. Nessa estimamos a presença do alumínio tóxico não pode causar uma perda de 60% de potencial produtivo. Havia falado isso. Enquanto no pH nutrientes, no pH nutrientes, nós vamos falar da relação entre o pH e a disponibilidade de nutrientes. É o tema da nossa aula, que está dentro da nossa aula. Funciona como uma chave mestra química. Ele abre, é um dos exemplos, como chave, como ele abre para que o elemento químico se torne solúvel e disponível para as plantas. Aqui estamos a dizer que ele se torna uma chave mestra química. Ele abre ou fecha porta para que os elementos químicos se tornem solúveis e disponíveis para as plantas. Um solo pode estar carregado de fertilizantes, mas se o pH estiver inelevado, esse nutriente ficará retido ou indisponível. E quando a faixa ótima dizer que, embora cada cultura tenha sua preferência, estabelece o pH 6.2 medido em água como árvore ideal para a maioria das culturas anuais. Por que este nome?
Nesta faixa explicamos que o ponto de equilíbrio onde a disponibilidade do macronutriente como nitro, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre é máximo. Além disso, nesta condição de pH, o alumínio livre é praticamente zero, pois ele prejudica e deixa de ser tóxico. E temos a fixação do fósforo. Na fixação do fósforo, dizer que o fósforo é o nutriente mais afetado pela acidez em solo como pH menor que 5,5 ocorre fenômeno da fixação. O fósforo da solução reage com o alumínio e o ferro presente no formando de fosfatos insolúveis. Quimicamente é como se o fósforo virasse pedra. O nutriente fica retido tão fortemente nos minerais do solo que as raízes não conseguem extrair. Por isso, a carragem é considerada a adubação fosfatos mais barato. E quando a ação dos micronutrientes, dizer que os micronutrientes têm ação com os micronutrientes, a dinâmica é inversa e requer cuidado. Ferro, magnésio e cobre têm sua solubilidade aumentada em solos muito ácidos. Por outro lado, o perigo é que em pH muito baixo pode atingir níveis tóxicos para as plantas. Por outro lado, se elevamos o pH de mais 6,5, eles tornam-se insolúveis, causando deficiências. A grande exceção é o mordismo. Método de avaliação. Quando falamos de método de avaliação, como saber se o solo precisa de correção? É uma questão. Nesta temos 5 métodos de avaliação. Não podemos gerir o que não medimos. O lado do laboratório é o nosso mapa. Entanto, interpretar esses números exige conhecimentos técnicos. Não basta olhar apenas por valor do pH, mas precisamos correlacionar diferentes índices para entender a saúde química do sistema. Um técnico precisa ter esse conhecimento para ter esse resultado do laboratório e transformar em decisões estratégicas de manejo que realmente funciona. E quando a saturação por bases, dizer que a saturação por base representado por V, o centro, é um dos índices mais importantes na agricultura brasileira. A fórmula soma o cálcio, o magnésio e o potássio, divide o total pelo CTC. Temos essa fórmula que basicamente o V% nos diz qual é a percentagem da nossa capacidade total da carga e ocupada por nutriente benéfico. Se o V está abaixo, significa que o solo está vazio de nutriente. Se cheio de acidez, o objetivo da calagem é elevar esse valor para níveis entre 70% dependendo da cultura, garantindo uma boa oferta nutricional. Então essa é a equação
demonstra exatamente que um agrônomo tem que ter esses conhecimentos para conseguir manejar em tempo real na área, medindo a proporção de armínios e quanto à prática de caragem, dizer que na prática de caragem, a prática de caragem é o conhecimento, ou dissemos que precisamos conhecer os inimigos, que nós falamos de acidez. Vamos preparar o canto de ataque. A caragem é a prática de aplicar corretivos caracteres para elevar o pH e fornecer nutrientes. Então, um agrônomo deve ter essa técnica, saber que a caragem é a prática de aplicar corretivos caracteres para elevar o pH, mas não apenas jogar no chão uma química complexa envolvida. Química da caragem. Na química da caragem, dizer que muitos acreditam que o calcário do calcário que neutraliza a acidez, mas é um erro conceitual comum. Quimicamente, o anéis carbonatos que faz o trabalho pesado. Quando o calcário reage com íons H positivo do solo, ele forma gás carbônico, e a água, o cálcio e o magnésio liberados são apenas carregados, que ficam retidos como nutrientes. Tipos de calcários. Quanto ao tipo de calcários, basicamente nós temos 3 tipos de calcário. O calcício tem alto teor e é ideal para solos onde o magnésio já está em níveis ou em níveis adequados, E temos o magnesiano, que é um intermédio contendo entre 5 a 12% de óxido de magnésio. E por fim temos o dromítico, que é utilizado no Brasil, pois oferece uma excelente relação cálcio-magnésio corrigido e definido. E temos o que é quando falamos de Peirce, o Peirce, ou poder relativo de neutralização total, é um indicador definido da variedade calcário. Ele é composto por 2 fatores, Pn, e temos métodos de calcário. Quanto aos métodos de calcário, saber e dimensionar caragem necessária é o que separa o amador do profissional, que é agrônomo ou técnico. Uma dose insuficiente não só um problema. Uma dose excessiva pode causar desequilíbrio nutrientes e inadequado micronutrientes. Temos a forma de consagrado a satura do base, aprender como transformar os dados da análise de solo em tonelada por hectare, conduzir sempre à realidade a prática de incorporação de corretivos selecionados.
E temos quando falamos de necessidade de caragem, temos a forma da necessidade de caragem. Essa forma é a forma clássica da necessidade de caragem. Utiliza o V por cento desejado, V2, o V atuar, análise. O resultado nos diz que quantas toneladas de calcário por hectare necessário para atingir o alvo. É um detalhe crucial, o fator F, que ajuda o cálculo baseado no preço de cálculo utilizado. Além disso, devemos considerar a profundidade importante do cálculo é para o 0 a 20. Então, um agrônomo, um técnico precisa conhecer esses cálculos. Se formos incorporar mais profundidade ou aplicar superficialmente sem resolver o cálculo, precisa de ajustar para não errarmos a mão nas doses. Precisa conhecer esses cálculos. Conhecendo esses cálculos, estará evitando nos erros. Tem que conhecer esses cálculos, deverá um técnico, um agrônomo tem que conhecer esses cálculos das necessidades de calagem, onde vamos ver o CTC total. Temos calagem vem gesso. Quando falamos de calagem vem esse gessagem, dizer que nesta unidade discutimos a grande dúvida de muitos produtores. Na calagem versus gelagem, embora parecem similares, elas têm funções completamente diferentes e completamente complementares. O calcário é um corretivo de acidez que age provocando. O gesso é um condicionador de solo que tem a capacidade de viajar pelo perfeito. Então, aqui estão fazendo que entender essa diferença. Entender quando usar quando usar o outro, quando combinar os dois, é o segredo para construir um perfil de solo, perfil em profundidade, permitindo que as raízes explorem além de camadas superficiais. Quando falamos de gesso agrícola, o gesso agrícola, quimicamente, o sulfato de cálcio, não é um corretivo de pH. Ele não neutraliza o pH+. No entanto, ele tem uma vantagem incrível. É muito solúvel e móvel. Ele no perfil do solo, levando o cálcio para as camadas profundas e, mais importante, ele reage e o alumínio tóxico em profundidades abaixo de 20 cm, transformando-o em uma forma mini-toscada. A gese é fermentada que chama a raiz para baixo. Ao neutralizar a tossidez superficial, garantimos que a planta
suporta melhor a seca e acessa reservatório de água. O calcário sozinho não alcançaria. Então, para dizer que este ajuda na reserva, porque o calcário no sozinho não vai conseguir. Quando falamos de gesso, o gesso agrícola é muito move e desce no perfil do solo. Desce no perfil do solo até atingir a raiz e neutralizado a toxicidade de aminos a profundidades abaixo de 20 centímetros. Todos esses conhecimentos são precisos para um agricultor ter essa toda informação. Como usar o gesso agrícola, observando todos os cuidados. Digo, quando falo de todos, são aqueles cuidados tóxicos, outros que causam os ambientais. E quando falamos de imagens, fonte de imagem, quando falamos de fonte de imagem, dizer que as fontes que fornecem as imagens, dados técnicos, que enriquecem esta hora incluem AgroAdvance, então fala de notícias, brotos, são ciência e agrônomo. Essa evolução constantemente para manter-se atualizando em fontes confiáveis para garantir o sucesso do campo. Então, todo esse conhecimento ajuda para o trabalho do campo e garante a boa produtividade. Neste conhecimento, tendo esses conhecimentos, o técnico ou o agrônomo vai ajudando o trabalho do campo, fazendo acompanhamento e conhecendo como aplicar esses fertilizantes de uma forma adequada e saber corrigir ou fazer correção do acidez. Isso que é importante, porque se não sabe fazer isso, tem as suas consequências. Digo, das consequências negativas. Então, com este conteúdo, tenha sido transformador para sua ou sobre o manejo do solo. Isso é que é muito importante, que seja transformado para o manejo do solo. O solo, dizer que o solo é o maior patrimônio do agricultor. O solo é o maior patrimônio do agricultor e cuidar da química é o primeiro passo para colheitas recordadas.
precisamos ter esses cuidados.